Bom, pessoal, continuando então, tá? Falando aqui ainda sobre a sintaxe, sobre o sujeito. Nós vimos antes sobre o sujeito indeterminado, né? Importante que vocês tenham que saber que o sujeito indeterminado, o verbo está sempre na terceira pessoa do plural, tá? E, ou na terceira do singular, mas aí ele vai vir sempre com aquela partícula C junto a ele, ao verbo, tá? E aí eu tinha dito também para vocês que tinha o verbo no infinitivo, né? O infinitivo impessoal. Mas é detalhe, não há tanta necessidade de passar para vocês, eu coloco em outro momento, tá? Porque senão o vídeo fica muito longo e eu achei que aquilo não é tão necessário. O importante é aquilo ali que eu expliquei no outro videozinho, tá bom, pessoal? E agora, continuando ainda sobre o sujeito, nós temos o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tá? Que na maioria dos livros aparece aí sujeito, oração sem sujeito, tá? O que que é isso? Oração sem sujeito, ela sempre vai vir determinada, tá? Pelo verbo haver, por fenômenos, verbos, né, que indicam fenômenos da natureza, e o verbo ser, fazer e estar indicando tempo, tá? Quando eles indicarem tempo, mas vou chegar lá. Primeiro vamos ver aqui o verbo haver. Verbo haver no sentido de existir, tá? Quando eu posso trocar esse verbo por existir, eu tenho aí uma oração sem sujeito, tá? Então, ainda há esperança no futuro. Ainda há esperança no futuro. Então, verbo aqui, né? Verbo haver, certo? Então, ainda existe esperança no futuro. Fica certo? Fica. Então, se eu posso trocar, tranquilo. Oração sem sujeito. Havia muitos caminhões nas estradas. Verbo haver. Havia. Né? Havia muitos caminhões na estrada. Eu posso trocar por existia? Posso. Existia muitos caminhões nas estradas. Certo? Então, eu posso trocar esse verbinho haver ali pelo existir? Tranquilo. Oração sem sujeito. Tá? Agora, há muitas aulas importantes. Há, né? Há, no sentido de existir, né? Muitas aulas importantes. Eu posso trocar novamente? Posso. Então, eu posso trocar o verbo há muitas aulas importantes por existem muitas aulas importantes, tá? Então, daí, sempre que eu posso trocar, fazer, né, essa comparação, né, do verbo haver no sentido de existir, de existe algo, oração sem sujeito. Agora, gente, quando indica aqui fenômenos da natureza, verbos que indiquem fenômenos da natureza. Então, eu tenho o verbo chover, né? Nevar, ventar e assim por diante, né? Verbos que indiquem aí fenômenos da natureza. Exemplo, chove lá fora. Então, verbo chover, chove lá fora. Posso identificar aqui o sujeito? Não, né? Porque o verbo chover, ele não te determina um sujeito, porque ele é um verbo que indica fenômenos da natureza, coisas que acontecem na nossa natureza, né? Então, aqui eu tenho a oração sem sujeito, tá? Ventou naquela manhã. Ventou, né, do verbo ventar, a mesma coisa. Ventou indica, é um fenômeno da natureza? É um verbo do fenômeno da natureza que indica fenômeno da natureza? É, portanto, então, oração sem sujeito, tá? Agora, terceira regrinha. Quando nós temos aí o verbo ser, o verbo fazer e o verbo estar. Mas de que maneira? Quando esses verbos indicarem tempo. Tempo. Vou colocar aqui, ó. Tempo. Quando esses verbos indicarem tempo, né? Eu tenho a oração sem sujeito. Então, por exemplo, hoje são 11 de maio. Então, o verbo ser, são, né? 11 de maio, indica tempo. O dia 11 de maio. 11º dia do mês de maio, né? Então, são aqui, que é o verbo ser, né? Flexão do verbo ser, indica tempo, ele tá indicando tempo. Então, portanto, a oração é sem sujeito, tá? Então, sempre que indicar horas, que indicar datas, né? Com o verbo ser, né? Ou o verbo fazer ou estar, indicando tempo, oração sem sujeito. Faz meses que não estudou, ó, o verbo fazer aqui, ó, faz meses, no sentido de tempo, faz um tempo já, né, faz meses que não estudo, então também, né,
oração sem sujeito, porque está indicando um tempo corrido ali, né? Meses indica tempo, certo, gente? Então é isso, muito fácil, né? O sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Você tem que só saber separar aí os dois para não haver confusão, né? De verbos de sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, ou se não na terceira do singular, mas daí vem a partícula ser junto ao verbo, certo? E quando eu quero uma oração sem sujeito ou inexistente, né, quando isso ocorre na frase, eu vou ter aí o verbo haver, eu já tenho que me antenar ali quando aparece o verbo haver, eu já tenho que ficar prestando atenção, né? Então, o verbo haver, né, que eu posso trocar, né, que ele venha no sentido de existir, né, eu também tenho aí a oração sem sujeito, né. Quando na frase aparecer esses verbos aqui que indicam fenômenos da natureza, né, chover, nevar, ventar, trovejar, relampejar, enfim, agora não vem então todos os verbos, né, mas todos os verbos aí que fazem parte, né, da natureza, né, se isso aparecer numa frase, você já viu lá, ó, chove lá fora, chove, chove, chove é verbo, é do verbo chover, então a oração é sem sujeito, tá? Prestem bem atenção nisso. E aí também, né, quando aparecer assim uma frase que tem o verbo ser, fazer ou estar, e quando ele está indicando o tempo, né? Faz 1 hora que estou aqui. Ó, faz o verbo fazer, 1 hora, indica tempo, então, oração sem sujeito. Então, sempre que o verbo aparecer, gente, vocês têm que ter esse cliquezinho aí na mente, né? De já logo associar a regrinha, tá? Tudo isso aqui que nós explicamos, que nós ensinamos, que eu tô fazendo aqui em videozinhos, eu faria a mesma coisa na sala de aula. Vocês sabem que é mais ou menos assim que eu faço, né? Então, gente, dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar para a professora, tá bom? Podem chamar no WhatsApp ou pode mandar lá na sala de aula online, certo, gente? Essa semana nós vamos ficar só com os videozinhos para vocês verem a matéria, copiarem no caderno essa matéria aqui, ó, sobre sujeito indeterminado e sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tem que ter no caderno. Tem que estar essa matéria lá no caderninho de vocês. Quando nós voltarmos às aulas presenciais, eu vou conferir tudo, porque eu tenho tudo anotadinho, tudo certinho. Tá bom, pessoal? Isso aí tem que ter no caderno. Então, o que eu tenho que fazer essa semana? Só anotar no caderno as explicações aqui. Tá bom? Certo, gente? No livro de vocês não aparece necessariamente desta forma. Tem lá nas páginas, lá no final até do livro, agora eu não me lembro a página. Mas enfim, tem lá no finalzinho até aparece, né? Sujeito indeterminado, se alguém quiser dar uma olhada. Bem no final quase do livro lá, onde aparecem assim os anexos, tá? Tem a matéria, só que ela tá muito assim misturada. Então eu resolvi separar, né? Explicar por partes, porque senão vocês vão misturar tudo. Tá bom, gente? Beijo, se cuidem e fiquem em casa.